Apocalipse, sobre como nós viveremos na eternidade. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, do 1 ao 4. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 4, nós vamos ler. Deixa eu falar algo com você antes, enquanto você encontra. Nós começamos essa série há 3 meses atrás, basicamente no início do ano. Nós começamos falando ela de Gênesis 1, 2 e 3. Não sei se você vai lembrar, quando Deus criou o homem ali e a mulher. Deus criou o homem com um propósito, o relacionamento. Deus criou o homem no transbordar de amor. Ele precisava criar a gente? Não, Deus é suficiente. Mas no transbordar de amor, ele quis criar um homem, ele decidiu criar um homem. E uma coisa muito interessante que eu converso com algumas pessoas, é que esse plano que Deus tornou prático, ele pensou isso anteriormente. E quando Deus pensou anteriormente criar o homem, ele já viu que ia dar ruim, entendeu? Ele já sabia que ia dar ruim, ele já sabia que o homem ia pecar. Então, ele sabendo que o homem iria pecar, ele poderia falar assim, conversando entre a Trindade, não vamos criar essa galera não. Eles vão fazer muita besteira. Eles vão trair a gente, eles vão ferir a gente, eles vão abrir a mão da gente, eles vão negar a gente, eles vão gerar um caos no mundo. Não vamos criar essa galera, não. Mas ao invés disso, sabe o que ele fez? Mesmo sabendo que eu e você iria pecar, ele planejou, como Paulo diz em Efésios. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Antes da criação, Deus já havia planejado enviar Jesus, porque ele já sabia que algo iria dar ruim. Mas ele planejou enviar Jesus antes de criar o homem. Quando Deus criou o homem, ele sabia que o homem iria pecar? Sabia. Deus deu algum motivo para o homem pecar? Não deu motivo nenhum para o homem pecar. Mas o homem decidiu pecar. Mas Deus, na sua soberania, ele criou um plano eterno. Deus poderia fazer a gente robô, cara. Deus poderia colocar no nosso coração assim, amorzinho, e a gente olhar para ele e chamar ele de amor. Eu sempre uso o exemplo, acho que você é casado, ou você está namorado, ou você vai casar um dia. Se Deus falasse para você assim, você prefere, vou te dar uma opção. Eu te dou uma opção de você ter um marido ou ter uma esposa robô. Vou programar ela para dizer que te ama, ela nunca vai te trair, ela nunca vai fazer mal com você, ele nunca vai te trair, ele nunca vai fazer mal a você, ele vai fazer sempre o bem, ele vai lavar a louça, ele vai fazer tudo. Mas só que ele é um robô, ele não tem coração, ele não tem sentimento. Quando ele diz que te ama, ele fala porque ele tem que falar, porque ele aprendeu, foi planejado para isso. Mas você não vai ter risco, mas ele é um robô, ele não tem emoção. Ou então, outro jeito é, eu vou criar um homem, a tua esposa, o teu esposo, e eu vou dar para ele liberdade. Ele vai ter um coração. Ele vai ser livre, você vai correr o risco de ser traído, você vai correr o risco de ser ferido com ele, por ele, mas quando ele olhar nos teus olhos, ou quando ela olhar nos teus olhos, dizer, eu te amo, é sincero, é de coração. Se Deus perguntasse para você, você ia querer quem? O marido ou a esposa robô? Sem risco nenhum, ou você ia querer o marido ou a esposa de verdade, que tem um coração honesto, sem nenhuma obrigação? O que você ia querer? Hein? Eu acredito que você ia querer correr o risco, como eu. Eu ia querer a Andressa mesmo correndo os riscos. Foi exatamente isso que Deus fez. Mesmo correndo os riscos, Ele criou. Ele poderia nos fazer um robô, mas quando nós olhássemos para Ele e disséssemos, nós te amamos, seria uma máquina planejada. Ele decidiu correr o risco. Mas mesmo ele sabendo que iria dar errado, que um homem iria pecar na sua liberdade, ele planejou um caminho, ele planejou restaurar esse caminho, ele planejou um meio para nos conectar com ele de certa forma, que agora nós nunca mais seremos separados dele. Agora nós sabemos o que é amar. Agora, quando nós formos para a eternidade, lá não vai precisar de Deus programar a gente para dizer eu te amo. Na eternidade, cada olhar, cada situação vai fazer a gente olhar para Deus e dizer, eu te amo, cara. Não tem como não te amar, porque eu não te amei antes, como Agostinho disse, tarde eu te amei. Ó riqueza, tão linda e tão nova, habitavas dentro de mim e eu lá fora a procurar você. A gente vai dizer isso, Deus, eu te amei tarde, porque eu não te amei antes? Então Deus, no início, ele criou o homem ali com esse risco. E ele se encontrava com o homem todos os dias. Ele não deu nenhum motivo para o homem abandonar ele, mas o homem abandonou. Mas no mesmo momento que o homem abandonou, quando Deus aparece, nós vimos no segundo encontro, ele não aparece para condenar o homem. Entendeu? Não aparece para julgar o homem. Não apenas porque ele já sabia, mas porque ele não é um Deus assim, ele é um Deus de amor.
Então ele aparece oferecendo amor para o homem, ele aparece oferecendo ele para o homem, ele aparece dizendo, Adão, onde você está? Eu estou aqui para o nosso encontro. Deus não se afasta, mas o homem se afastou de Deus, porque o pecado faz isso com a gente. Mas mesmo o homem se afastando de Deus, Deus foi atrás do homem, gente. É absurdo isso. Nenhum Deus na história, nenhum Deus no mito, na mitologia, foi capaz de fazer isso. Nenhum Deus abriu mão de sua glória para descer e ir atrás daquele homem que o traiu e iria trair de novo. Nenhum Deus fez isso. Nenhum Deus lá do panteão, lá da Grécia, lá fez isso. Se você olhar todos os deuses, ele tem característica diferente de ser adorado. Mas Deus não. Deus encarnou e veio. Deus criou um meio para conectar a gente com ele de novo. Deus olhou e disse, eu quero habitar com vocês. E disse para Moisés, construa para mim um tabernáculo entre vocês, porque eu quero habitar entre vocês. E Moisés construiu o tabernáculo lá, e Deus habitou entre o homem. E ainda assim, o homem continuou fazendo o quê? Pecando contra Deus, cara, traindo, vacilando. Não satisfeito, Deus cumpriu o propósito desde a eternidade. O seu filho encarnou, Deus encarnado, Jesus nasceu. Eu falo sempre isso, talvez tenha um visitante aqui que não ouviu, e eu gosto de falar isso. Na faculdade, no primeiro período, estava estudando filosofia, e o professor estava dando aula lá, e a história da filosofia passa pela história da igreja. E um aluno olhou para Jesus, para o professor, estava falando sobre Jesus, e falou assim, ô professor, esse Jesus aí de fato existiu, cara? E o professor de filosofia olhou para ele e falou assim, então, depois de 20 séculos, 12 mil anos, depois de todas as provas e evidências que a gente tem, extra-bíblica, porque não é só da Bíblia, fora da Bíblia, não tem como mais dizer que Jesus não existiu. Não existe mais dúvida de que Jesus existiu. Ele de fato existiu. Tá? Ele de fato existiu. Agora, é com você acreditar que ele é o Filho de Deus ou não. Mas dizer que Jesus não existiu, não existe evidências. As evidências são muito claras de que de fato ele existiu. A história, a nossa vida mostra que ele existiu. A gente comemora hoje o nascimento dele, mesmo sem saber. Mesmo você enchendo a cara, ficando doidão, xingando, fazendo tudo de ruim, você comemora o nascimento dele em dezembro. Você comemora a Páscoa. Você comemora o sacrifício que ele fez por você mesmo, comendo o ovinho da Páscoa, como você come chocolate. Mas você está comemorando o que Jesus fez para você. A sombra que foi feita lá em Deuteronômio. Jesus entregou a vida por você. Nós comemoramos tudo isso sobre ele. Não há evidência de que ele não existiu. Ele de fato existiu. Deus encarnou, gente. Deus encarnou. Deus viveu entre os homens. Deus se revelou para os homens, Deus se revelou para algumas pessoas, Deus fez discípulos. Ele encarnou, ele morreu ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele apareceu a mais de 500 pessoas aleatoriamente naquele tempo. E algumas pessoas das quais ele apareceu e outras que ele discipulou, falou sobre isso, escreveu sobre isso. E uma das pessoas que nós vamos falar hoje é João. João era discípulo de Jesus. Escreveu o Apocalipse, era o menino mais novo, ele tinha menos de 18 anos quando Jesus chamou ele. Era uma preocupação do pai dele olhar e falar assim, João, tu vai embora. Ele era novinho. Ele tinha menos de 18 anos, era um menino quando Jesus chamou ele. E agora, quando a gente lê Apocalipse, ele já está velho. Ele é o último discípulo a morrer. Ele está preso na ilha de Patmos. Porque todos os outros discípulos já haviam morrido, martirizado. Ele é o único que morre pelo tempo. Mas ele está preso na ilha de Patmos. E quando ele está lá preso na ilha de Patmos, Deus aparece para ele e convida ele para um lugar que ele vai e Deus fala para ele, escreve sobre isso, João. E João escreve sobre o que ele viu. E nessa noite nós vamos falar sobre o que o João escreveu, que Jesus viu. O que João escreveu, que Deus revelou para ele. Deus quer se revelar para a gente a todo tempo, meus amigos. Nós passamos 3 meses falando sobre o lugar da presença, a prioridade da presença de Deus. Se não mudou nada na tua vida, tem alguma coisa errada. Olha para a tua vida, olha o termômetro, você, meu amigo. Vê o que mudou na sua vida, no seu relacionamento com Deus nesses 3 meses, ouvindo sobre Ele. Vê o que mudou. Vê se você é diferente, vê se você se devota mais, vê se você se dedica mais a Ele, vê se você o ama mais, vê se você ora mais, vê se você lê a Bíblia mais, vê se você foge do pecado agora, vê se mudou alguma coisa na sua vida nesses 3 meses. Mas sabe o que é o mais absurdo? Sabe o que é o mais absurdo, meu amigo? É que se você não mudou nada nesses 3 meses, se você continua fazendo as mesmas coisas nesses 3 meses, Ele ainda continua aqui insistindo em se revelar para você. Como não amar um Deus assim? Como não amar um Jesus que não me condena? Que diz, eu não vim agora, nesse tempo, agora para julgar vocês. Não, eu vim para defender vocês. Eu vim para ser o advogado de vocês. Como não amá-lo? Como não escrever sobre ele, como João fez?
como não entregar a vida para ele? Como não dar até o último dia de vida para ele sem negar? Como João está preso na ilha de Patmos. Por quê? Porque ele não negou o evangelho. Ele poderia ter negado o evangelho depois da sua velhice. E ele não estaria preso, estaria livre, vivendo a vida, indo para o shopping, tomando a cervejinha dele, o vinhozinho dele, comemorando com a galera, vivendo a vida até morrer. Mas ele não negou, ele preferiu viver preso. Foi solto só no finalzinho. Mas ele preferiu ainda manter-se preso por amor ao evangelho. Abra sua Bíblia, por favor, Apocalipse 21, versículo 1. O texto diz assim, eu estou usando a NVI aqui. Então vi novos céus e uma nova terra, João escrevendo. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado já. O mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá para sempre. Eles serão o seu povo, os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Para que fazemos o que nós fazemos? Para que você faz o que você faz? Talvez ficou meio subjetivo. Eu acho que está aí, está aí. Pode colocar essa pergunta. Para que você faz o que você faz? Ficou meio subjetivo? Para que você trabalha tanto como você trabalha? Para que você estuda tanto quanto você estuda? Para que você se dedica tanto a qualquer coisa na vida como você se dedica? Para que você faz o que você está fazendo? Você está pensando em quê com isso que você está fazendo? Você está pensando em quem com isso que você está fazendo? Para que fazemos o que fazemos? Qual é o propósito do que nós fazemos na vida hoje? Qual o propósito do seu trabalho? Qual o propósito do seu estudo? Qual o propósito da sua pesquisa? Qual o propósito da sua dedicação em conhecer alguma coisa? Qual é o objetivo final disso? Aonde isso vai desencadear? O que isso vai gerar quando você concluir isso que você está fazendo? Você já pensou sobre isso? Por que fazemos o que nós temos feito? Por que eu trabalho no meu trabalho? O que eu faço lá? Entendeu? Por que eu estudo? O que eu me dedico? Pós-graduação eu faço? A galera estuda, vocês estudam, a Hélio estuda, Marcela, a galera aqui estuda. Por que vocês fazem isso? Por que a gente faz isso, cara? Nós já pensamos nisso? Quando a gente olha para as Escrituras, quando a gente olha para Jesus e para os discípulos que foram feitos por eles, tudo que eles faziam era intencional. Tudo que eles faziam, estavam pensando, sabe no quê? Não na vida boa aqui. Eles não pensavam como nós pais pensamos. Não, eu quero dar uma vida boa para quem? Para os meus filhos. Não, eu quero construir uma casa para os meus filhos. Não, eu quero trabalhar porque eu quero ter um dinheiro para pagar medicina para os meus filhos. Não, eu quero para os meus, para mim. Não, eu quero. Não, eles não pensavam nisso. Até porque, sabe o quê? Eles achavam que Jesus ia voltar no outro dia. Eles não tinham essa mentalidade humanista que nós temos hoje, de pensar só em nós. Eles pensavam no reino. Tiaguinho falou aqui domingo passado, tudo é, se alguém vai lembrar, tudo é perda. Tudo é perda, se eu não tenho a ti. Paulo tinha tudo e abriu mão de tudo. Os discípulos eram pescadores, cara, e pesca dava dinheiro. Eles abriram mão da pescaria. No mesmo dia que Jesus chamou eles deixaram os peixes lá e foram embora. Todo mundo abriu mão de alguma coisa para servir a Deus. É inevitável que aconteça com a gente hoje também. Talvez os desafios de hoje sejam maiores, porque nós temos muito acesso, temos muita facilidade. É muito fácil fazer alguma coisa hoje, nós temos muitos afazeres à nossa volta. Na verdade, não nos falta afazeres. Mas Jesus está nos chamando a deixar algumas coisas. Jesus está nos chamando a pegar o que temos feito e direcionar isso para Ele. Jesus, isso que eu estou fazendo aqui, sabe o que eu estou fazendo aqui? Essa pós, esse mestrado que ele está fazendo, essa faculdade que você está fazendo, esse curso que eu estou fazendo, sabe qual é o objetivo? O objetivo é esse aqui, Jesus. Alcançar isso aqui. Alcançar pessoas para isso aqui. O objetivo é eu estou estudando, eu estou fazendo medicina, porque eu quero estar lá entre os médicos.
para eu falar com os médicos. Jesus, eu estou fazendo medicina, quem fizer medicina aqui, porque eu vou lidar com a dor do homem. E quando eu estiver lá diante da dor do homem, eu quero apresentar para eles um caminho. Eu quero apresentar para eles quem você é, Jesus. Esse é o propósito. Nós precisamos fazer tudo com propósito. Ainda que nos custe a vida, ainda que nos doa, ainda que a gente perda, ainda que a gente perca, ainda que a gente tenha que abrir mão de alguma coisa, precisa haver um propósito. Deus está nos chamando nesses 3 meses para isso, não é verdade? Ele está nos chamando para isso. Mas às vezes nós não conseguimos abrir mão. Às vezes, não consigo abrir mão. Às vezes eu olho para um lado e para o outro e falo assim, não dá para abrir mão, cara, não dá para parar. Mas Deus está nos chamando a colocar os nossos olhos em um lugar onde tudo perde o valor. Onde tudo, literalmente tudo perde o sentido diante da eternidade. Tudo perde o sentido quando nós colocamos os nossos olhos em Deus e no que Ele fez por nós. E não apenas no que Ele fez por nós lá, no que Ele preparou para nós. Então, nessa noite, eu queria compartilhar brevemente essa palavra com você. E o objetivo, a minha oração, é para que esse sermão abra os nossos olhos e nos faça considerar tudo como perda. Eu amo a palavra que Paulo usa, ele fala assim, olha, eu abri mão de todas as coisas. Eu não apenas abri mão, mas eu considero tudo como esterco. Eu considero tudo como esterco. Sabe o que é esterco, né? Cocô do boi. Está dizendo, eu considero tudo, a minha vida, os meus diplomas, o meu conhecimento, a minha fama, o meu futuro que eu tinha como militar, como líder, eu considero tudo isso como perda para ganhar Jesus. E ganhar Jesus era o quê? Para ganhar Jesus não era orar, ler a Bíblia, ir ao monte, era viver por Ele, gente. Ganhar Jesus tem a ver com viver para a glória dEle. E viver para a glória de Jesus tem a ver com se importar com o outro. Amar a Jesus está ligado diretamente a amar o outro. Ninguém consegue amar, dizer, eu amo a Deus, mas eu não consigo amar o meu irmão que vê. Se eu não consigo amar o meu amigo que está do meu lado, como eu vou amar a Deus que não vê? Não vejo. Tudo é perda se nós não temos o real propósito da existência. E o outro ponto é verdade, vale a pena, amigos. Se nós entendemos a visão da eternidade, que nós vamos falar aqui hoje, é uma chave virada na nossa mente, nós seremos capazes de entregar nossa vida como Pedro entregou. Pedro foi morrer crucificado, de cabeça para cima, ele, com dor, ele falou, não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me crucifique de cabeça para baixo. E ele morreu de cabeça para baixo, crucificado. É absurdo, não é absurdo, gente? Não é loucura isso? Ah, cara, por que ele fez isso, Tiaguinho? Os olhos dele estavam na eternidade. Ele sabia que aquele sofrimento, aquela dor ali ia durar uns 5 minutos. Mas logo depois daquela dor ali, nada mais poderia separá-lo do amor de Deus, porque ele sabia qual era o futuro dele. O tema da mensagem de hoje é Viva a Esperança. Nossos olhos estarão, a partir de hoje, focados nessa esperança. Nós nos moveremos a partir dessa esperança que o próprio Deus revelou para nós através da vida de João. Amém, meus amigos? Quando a gente olha para a humanidade hoje, a galera perdeu a esperança, não é verdade? Quando a gente olha para a política, alguém tem esperança na política? A gente já desistiu, cara. A gente tem que votar, tá? Não deixa de votar. Tem que votar, cara. Não vota nem nulo, não. Tem que votar, não tem jeito. Vota lá. Mas a gente não tem mais a esperança, cara. A gente não consegue acreditar mais. Porque as coisas estão tão assim abertas e claras na nossa mente. E a gente fala assim, cara, por que não muda? Cara, simplesmente porque o homem é injusto. Porque o homem ama a injustiça. Porque o homem perdeu o amor, na verdade não tem amor pelo próximo. Ele não está nem aí por quem está morrendo no hospital, sem remédio, sem médico, não. Ele está olhando para o umbigo dele, para os bilhões dele, que ele nunca vai ter nem vida para gastar. Mas quanto mais ele tem, mais ele quer, como a Bíblia diz. Então a humanidade perdeu a esperança, gente. A galera não tem mais esperança nos políticos. Nós não temos mais esperança um no outro. Então, quando a gente perde a esperança, a gente começa a viver para quem? Só para a gente mesmo. A gente monta um grupo e agora eu vivo para minha família. E agora eu vou viver para dedicar a minha vida para minha família, para isso aqui. Eu vou viver para mim. Eu vou trabalhar para mim. Igual a galera às vezes fala, não, vou trabalhar para os outros, não, vou trabalhar para mim. Não estou nem pensando no outro, entendeu? Vou trabalhar para mim.
Porque a gente perdeu a esperança de que a gente pode receber alguma coisa do outro, de que o mundo pode ser melhor, de que alguma coisa boa pode vir da sociedade. A gente não tem muita esperança. Nossos olhos estão aqui do lado, a gente perde a esperança. Mas quando nós, como igreja, colocamos nossos olhos em Cristo, a esperança renasce. A vida aparece. Um sorriso é aberto no nosso rosto. E a partir desse olhar na eternidade, do que nos espera, nós quando tiramos esse olhar de lá e colocamos os olhos no nosso irmão necessitado, nós agimos com ele a partir da eternidade. Nós cuidamos dele como igreja, nós amamos ele, nós perdoamos quem nos ofende. Nós cuidamos de quem nos faz mal. Quem faz mal para a gente, não, está tranquilo, vou estar orando por você, meu amigo, eu te amo, mesmo você tendo me ofendido. Porque a gente vive numa outra perspectiva, gente. É um outro olhar. Eu não sou daqui. Tudo muda quando o nosso olhar está na eternidade. Entendeu? Entendeu por que o apóstolo Paulo não via problema quando apedrejaram ele? Ele levantou e entrou no mesmo lugar? Entendeu quando Jesus ensinou para os discípulos, olha, quando alguém obrigar você a caminhar 1 quilômetro, quando você caminhar 1 quilômetro com ele, e ele parar, você pergunta a ele assim, você quer mais um? Não brigue. Não discuta, não reclame. Mas o que é que a gente faz? O que é que a humanidade faz? Deus está nos convidando a colocar nossos olhos na eternidade, cara. Em um lugar onde tem esperança para a gente. Há esperança. Há esperança, meu amigo. Diga para o teu irmão do teu lado, há esperança. Há esperança, cara. A esperança é alguma coisa que se espera. Nós temos certeza de algo que nos espera. Há uma esperança para nós, gente. Há uma esperança, as pessoas perderam a esperança, perderam a fé, perderam a credibilidade no futuro melhor, as pessoas não conseguem ver isso mais. Mas há uma esperança, e nós estamos colocando nossos olhos na eternidade, porque nós entendemos que nós não somos daqui. Amém? Eu não sou daqui. Nós não somos daqui. E quando eu entendo que eu não sou daqui, eu não vivo mais como se eu fosse daqui. Eu não vivo mais pensando só no aqui. Quando eu entendo que os 80 anos, se eu viver 80 anos, é nada diante da eternidade, porque eu não sou daqui, eu não vivo mais pensando em construir castelos aqui para mim. Vou te dar um exemplo. Você vai no aeroporto, né? Você vai viajar para um outro lugar, vai sair do Rio, vai no aeroporto, chega lá. Quando você chega lá, você pega as suas malas, coloca lá, você começa a pintar o lugar. Alguém já fez isso? Começa a pintar o lugar lá? Já? Você coloca a tua televisão lá, teu sofá e senta. Alguém já fez isso no aeroporto? Você constrói um quartinho para você no aeroporto lá? Por que não? Porque você sabe que você está lá de passagem. Lá não é o seu lugar. Você está indo para um outro lugar e você vai passar lá. Então você não está preocupado com nada, não passa nem pela sua mente. Entendeu como tudo muda? Quando a gente entende que a gente está aqui de passagem só? Muitos sonhos nossos vão deixar de ser nossos sonhos, quando a gente entende que está aqui de passagem. Deixa eu tentar ser bem clarão com vocês, gente. Quando alguém encontra Jesus, ele enlouquece mesmo. E se Jesus pedisse o teu trabalho? Você seria capaz de dar por ele? E se Jesus enviasse você através de alguém, ou falasse no teu coração para você ir lá para os ribeirinhos e viver lá? Você teria coragem de fazer isso por ele? Sim ou não? Teria coragem, cara? Ou não, Jesus, acabei de passar no concurso, comecei agora. Não, agora que a minha vida vai andar, como? Eu vou para outro lugar? Não, cara, não. Eu vou continuar aqui. Deus está nos convidando a colocar os nossos olhos na eternidade, entender que nós estamos aqui completamente de passagem. De passagem. Quem foi João? Um menino chamado por Jesus, que abandonou o seu emprego, abandonou a sua família, tá? De modo bem direto, para seguir Jesus, para caminhar com Jesus. Passou 3 anos com Jesus. Depois desses 3 anos dele com Jesus, ele viveu completamente para aquilo que Jesus ensinou ele, sem se preocupar com a vida. Foi preso, não foi martirizado, morto, como eu falei, escravizado, trancado em um lugar, e Deus revelou para ele algo absurdo. Mas mesmo assim, apesar de ele ter sido preso sozinho,
perseguido, ter sofrido, viver abandonado, ainda assim ele não abriu mão da eternidade. Porque os olhos dele estavam onde? Na eternidade, gente. Coloca os seus olhos na eternidade, gente. Peça a Deus como, eu não lembro quem foi, se foi Jonathan Edwards, grave a eternidade nos meus olhos, Jesus. Me ajude a parar de viver pensando aqui na terra, nas coisas humanas da vida. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar, ninguém vai parar de trabalhar aqui não, tá? Ninguém vai conseguir te sustentar. Eu não estou falando que você não tem que estudar, tem que fazer faculdade. O jovem tem que estudar, tem que se preparar, mas você se prepara para quê? Você estuda para quê? Para que você quer fazer o que você quer fazer? Qual é o objetivo final? Tem a ver com Cristo, tem a ver com a missão, tem a ver com fazer discípulo, tem a ver com salvar vidas, tem a ver com cuidar de pessoas, tem a ver com tirar o peso das costas da pessoa, que elas estão com peso no mundo, tem a ver com ajudar as pessoas a ter menos ansiedade, menos depressão, menos sofrimento. O teu planejamento, o teu estudo tem a ver com isso, tem a ver com cuidar. Quando os nossos olhos estão na eternidade, todas as nossas decisões na vida são tomadas a partir da eternidade. Então, a partir de agora, os jovens vão começar a orar e falar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o curso na faculdade que você quer que eu faça, Deus? Senhor, eu estou colocando um currículo aqui em 5 trabalhos. Me guie para onde o Senhor quer me colocar. Me leve para onde tem pessoas precisando te conhecer. Ainda que eu receba menos, me leve para onde o Senhor quer me levar, porque eu quero cumprir o meu propósito. Porque eu entendi que eu estou aqui de passagem. Eu entendi que eu só encontro o propósito, cumprindo o propósito pelo qual o Senhor me criou, que é para revelar a sua glória para os homens, é passar para os outros aquilo que eu recebi. Porque agora nós entendemos que a nossa vida tem um propósito. Deixa eu compartilhar com você 3 pontos aqui a partir desse texto que nós lemos. Vou falar com você sobre o que João viu, o que João ouviu e o que Deus disse que fará. No versículo 1 e 2, o que João viu. O que João, esse rapaz agora velho, já viu? Ele viu o absurdo, ele viu os céus. Deus levou ele até os céus. E ele viu coisas absurdas. Absurdas. João era o discípulo mais íntimo de Jesus. Não poderia ser outro para Jesus ter revelado tudo isso. Ele viu coisas absurdas. E quando você lê Apocalipse, no final, Deus fala para ele: escreve todas essas coisas, escreve. Tá? Deixa escrita aí e compartilha essas coisas. Porque isso é verdade. E a primeira coisa que João viu, ele viu um novo céu e uma nova terra. João viu a nova Jerusalém. Ele viu uma nova terra, uma nova realidade, um novo começo. E ele fala um pouco da beleza dessa nova terra. Ele fala um pouco da beleza, a gente já falou aqui, o chão dessa nova terra é de ouro, entendeu? E João, ele usou a linguagem humana para descrever. Provavelmente não era de ouro, tá? Era uma coisa muito absurda. E ele foi dando linguagem humana para descrever o que ele viu, que está muito além da nossa capacidade de imaginar. E ele disse: cara, o chão desse lugar é de ouro, cara. Tá? O chão desse lugar é de ouro. Os muros são de jaspe. Alguém que já viu um jaspe? Eu só vi o jaspion. Eu já vi jaspion aí, os novinhos nem vão saber. Agora, jaspe, nem sei o que é isso. Eu sei que era uma pérola preciosa que eu nunca vou dar para minha esposa, né? Marcinho vai dar para a esposa aí. Eu nunca vou dar, não tem como. Vou ter que vender tudo para dar para ela, não tem como. Ou até daria, mas não tem como, não tem condições. Mas ele viu um muro gigante de jaspe. Beleza, inefável, ele viu uma nova realidade. Ele viu um lugar belo. Gente, quem aqui já foi na Disney aqui, não é legal? Você fica imaginando, cara, a Disney é um lugar eterno. Imagina a eternidade com Deus. Imagina o que vai ter na eternidade para nos divertir. Deixa eu quebrar um paradigma aqui. Às vezes, o mundo, os filmes do mundo mostram assim, o inferno legalzão, cheio de mulher, cheio de homem. Você pode fazer tudo o que você quiser. E o céu como? Chatão, pô. Deus sentado no trono e você assim, ó, abanando ele. Não, não é isso. Isso é mentira do diabo. Para fazer a gente achar que o céu é chato. Nós vamos viver a realidade. Nós vamos desfrutar do que Deus preparou para nós, do melhor. E se o Walt Disney, não lembro o nome dele agora, pôde fazer a Disney lá com essa beleza, imagina o que Deus fez para a gente na eternidade. Imagina o que Deus preparou para nós desfrutarmos na eternidade. Imagina como será a nossa alegria na eternidade em viver. João viu uma nova realidade. Um novo céu e uma nova terra que Deus preparou. Na verdade, hoje ela já está preparada para nós na eternidade. Uma coisa interessante, gente, para a gente falar,
é que o novo céu, uma nova terra, a gente vai falar sobre outro dia sobre isso, mas essa nova realidade, ela vai vir aqui para a terra. Tá bom? Virá para a terra essa nova realidade. Esse novo céu, ele viu a nova Jerusalém descendo do céu, como uma noiva preparada e bonita para o seu noivo. As pessoas que morreram estão no céu agora, isso é fato. Eles estão no céu, no terceiro céu, lá com Deus. Eles não estão dormindo, morrendo, não estão. Quem morreu sem Cristo também, quando você lê a parábola daqueles dois meninos, do rico e Lázaro, você vê lá claramente lá que a pessoa que morre, ela está consciente, e a pessoa que morre sem Jesus desfrutou tudo da vida aqui, mas morreu sem crer em Jesus, ela está em um lugar de sofrimento. É fato isso. Mas quem morreu em Cristo está em um lugar de paz, desfrutando dele agora. E quando Jesus voltar, que será o dia onde toda a igreja estará com ele para sempre, esse novo céu, essa nova Jerusalém virá para a terra. E nós viveremos nessa nova realidade que João viu. Uma nova realidade. Ele viu uma beleza na Nova Jerusalém, que foi preparada para nós, que é perfeita, gente. Que tudo que você... Pensa aí agora no que você mais gosta na vida, de fazer na vida. Aonde você mais gosta de viajar, de ir na vida, de visitar? Qual é o lugar que você mais gosta de ir? Que você viajou? Quem viaja para outro estado tem a mesma sensação. Ai, como eu queria morar aqui. Como eu queria morar aqui. Aqui é tão bom, aqui é tão legal. Imagina as coisas boas. Isso não é nada. Isso não é nada perto dessa nova realidade de que João viu, esse novo céu, essa nova terra, que Deus preparou para nós, que já está preparada para nós, para mim e para você. Existe um lugar preparado para nós. E deixa eu dizer algo para você, isso nos ensina algo. Deus é um Deus que se preocupa conosco. Deus é um Deus que pensa em nós. Deus é um Deus que pensa em nos satisfazer. Deus é um Deus que pensa em nos revelar a sua bondade, o seu amor, a sua graça. Deus é um Deus que cuida. Deus é um Deus que se preocupa com você. Deus é um Deus que prepara o melhor para você. O teu marido, tua esposa, o seu pai pode preparar o aniversário do melhor jeito, se endividar todinho para preparar uma coisa para você. Se o teu pai, que é mau, é capaz de fazer isso, imagina Deus. Deus preparou uma realidade absurda para você, e Ele revelou isso para João, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui compartilhando sobre isso, levando nossos olhos para esse lugar que Deus preparou para nós, porque Ele é bom e Ele revelou isso para João. E foi o que João ouviu, que é o segundo tópico que eu queria compartilhar com você. João viu o novo céu, uma nova terra, e João ouviu uma voz. E essa voz dizia assim: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá para sempre. Quem escreveu isso aí, cara? Não vou dizer nem quem fui. Eu erro direto, a galera vê, né, cara? Pô, direto, viagem. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá para sempre. Olha o que João ouviu alguém dizer. João viu os novos céus, a nova terra, e ele ouviu alguém dizer assim: agora o tabernáculo, a casa de Deus, está entre os homens, e ele viverá com eles para sempre. Sempre. João viu o plano de Deus consumado. João viu aquela conversa que a Trindade teve antes da criação do mundo, entendeu? De criar um homem, ver o homem pecando, Jesus ter que se entregar, Jesus encarnar, viver, morrer, ressuscitar, Jesus voltar e levar o seu povo para a Nova Jerusalém. João viu esse final acontecer. João ouviu alguém dizer assim: olha, agora o tabernáculo de Deus está entre os homens. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, enquanto eu estava fazendo esse sermão, veio à minha mente, na nossa linguagem, agora o sonho de Deus, o plano de Deus está completo. E qual é o plano de Deus? Os líderes de célula, quinta-feira falamos sobre isso aqui. Qual é o plano de Deus desde a eternidade? Qual é a missão de Deus? É criar para si o quê? Um povo, uma família. E agora aqui João está dizendo, o plano de Deus está consumado, e Deus habitará no meio deles. Eles verão a face de Deus, Deus verá todos eles, Deus estará ali junto com ele todos os dias.
O plano de Deus começou no Éden lá, lembra? Deus apareceu no Éden lá para conversar com Adão, mas o homem pecou. Depois Deus olhou para Moisés: Moisés, construa o tabernáculo, eu quero habitar entre vocês. Moisés construiu o tabernáculo, Deus habitava no tabernáculo. Depois Deus encarna na pessoa de Jesus, e é muito bom. Depois Deus envia o Espírito Santo, que habita entre nós, que está conosco aqui hoje. Mas nessa visão aqui, nessa realidade aqui, o próprio Deus está na cidade. Assim como você está me vendo aqui, você vai ver Deus. Assim como você está me ouvindo aqui, você vai ouvir Deus, porque agora Deus está entre os homens. Agora o plano de Deus está realizado. Agora Deus não precisa mais se entristecer por conta dos nossos pecados, pela maldade do mundo, não. Agora a alegria de Deus será completa, e a nossa também, porque Deus está habitando entre nós, gente. A eternidade não é um lugar, cara. A eternidade não é um tempo para sempre. Isso não define eternidade. Deixa eu refazer melhor aqui a afirmação. De fato, nós viveremos com Ele para sempre. De fato, nós estaremos em um lugar, Nova Jerusalém. Mas isso não é a melhor coisa da eternidade. O melhor da eternidade não vai ser o lugar. Não vai ser viver para sempre. Não vai ser nada disso. O melhor da eternidade vai ser olhar para a face de Deus e poder ver aquele olhar de amor que foi capaz de sacrificar a sua vida por mim, cara. E mesmo eu tendo pecado de novo contra Ele, ainda assim Ele continuou insistindo, mas insistiu tanto ao ponto de me atrair com a sua graça e me amarrar em suas cordas de amor e dizer: Léo, daqui você não sai, daqui ninguém te tira. Lembra? Romanos 8. Quem nos separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Nós somos lançados à morte todos os dias por amor a ti. Paulo dizendo: eu estou bem certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. E qual é a segurança que Paulo diz isso? Paulo não diz isso na sua própria segurança. Paulo diz isso porque ele entendeu que Deus amarrou ele, que ele não consegue mais abandonar essa vida com Deus. E agora aqui João está dizendo: Deus estará eternamente com o seu povo. Oh, meu amor. Terceiro ponto: o que é que Deus fará? Nós vimos o que João viu, nós vimos o que João ouviu, e o que é que Deus fará agora na eternidade? O que é que João ouviu sobre o que Deus irá fazer na eternidade? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ele enxugará dos seus olhos toda, gente. Toda lágrima. Olha o contraste que existe entre o mundo de hoje, gente, e essa eternidade. O mundo de hoje que nós mais vemos é lágrima. O mundo de hoje que nós mais vemos é caos, é sofrimento, é depressão, é ansiedade, é burnout, é todas as doenças psicológicas, fora a doença física do tempo, que é o câncer. Hoje nós vemos, a AIDS já passou, hoje é o câncer. O que nós vemos hoje é tudo ruim, é um caos. As catástrofes natural que nós vemos, que é causada, não é tão natural assim, é causada pelo homem. Pela mal educação do homem, muitas catástrofes naturais são geradas. Olha o que a gente vê hoje, é o caos. Sofrimento é lixo. Nasceu, sofreu, meu amigo. Nascer é sofrer. Não adianta. Nasceu, sofreu. Se tu nasceu, tu vai sofrer. Se não sofreu, tu vai sofrer ainda. Só que Deus redime o sofrimento. Deus nos ensina pelo sofrimento. Ele fala: ó, a tribulação vai gerar, sabe o quê? Paciência. A paciência vai gerar perseverança. A perseverança vai gerar esperança. Deus pega a tribulação, Deus pega o sofrimento e transforma o sofrimento em alegria. O mundo hoje é caótico, gente. Mas Deus diz que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda maldição que entrou no mundo em Gênesis 2, quando nós lemos no início, 2 e 3. Toda maldição que entrou ali a partir do pecado. Deus agora está redimindo, está retirando toda essa maldição. O pecado não mais terá domínio. Hoje o pecado não tem mais domínio sobre mim de modo completo. Lembra? O pecado não me domina mais, eu peco. Mas eu não peco deliberadamente como eu pecava antes, porque o pecado não tem mais controle sobre mim.
eu tenho a possibilidade de dizer não, de resistir na graça de Jesus. Mas eu ainda peco. O pecado ainda me pica. Mas a picada dele não tem mais o seu veneno fatal. Eu gosto sempre de usar esse exemplo, né? O pecado é como se fosse uma aranha venenosa demais, demais, o pecado, tá? Mas só que Jesus, na cruz, tirou o veneno dessa aranha venenosa e agora ela nos pica. Mas quando ela nos pica, a gente não morre. Porque o veneno da morte, do pecado, o poder do pecado foi retirado quando eu criei em Jesus. Então hoje eu peco, choro quando eu peco, me entristece. Mas esse pecado que eu cometo não tem poder mais de me levar para a morte eterna, para o sofrimento eterno. Porque Jesus morreu por mim na cruz. Porque Deus entregou a sua vida, Ele deu o seu único filho por mim na cruz. Mas nesse contexto aqui, olha quanta beleza nós vemos aqui. Meu amigo, tudo aquilo que te machuca hoje, como eu falei, nasceu, sofreu. Não tem jeito, é inevitável. Mas tudo aquilo que te fere hoje, toda a dor que você sente hoje, todo o sofrimento psicológico que você sofre hoje, todo o sofrimento físico que você sofre hoje, todo o sofrimento que você sofre hoje, um dia não existirá mais. Na eternidade, onde nossos olhos estão sendo colocados, não existirá mais. Amém? Na eternidade não existirá mais dor, sofrimento. Romanos 8:18 diz, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. O sofrimento que você sofre hoje, os momentos de dor, de sofrimento, de tristeza, de perda, de luto que você sofre hoje, não pode ser comparado com a glória, com a beleza, com a nova Jerusalém, com a presença de Deus entre nós, que será revelada a nós. Então, quando nossos olhos estão nesse lugar, nada aqui nos para. Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma tristeza, nenhuma lágrima nos para. Nós continuamos seguindo e crendo em Jesus, porque nossos olhos estão agora na eternidade. O que me move é a eternidade, o que me move é estar com Deus eternamente, está chegando, e Maranata, amém? Ora vem, Senhor Jesus, eu estou ansioso por esse encontro. Eu estou ansioso por esse encontro, onde viverei com Ele para sempre. O apóstolo Paulo escreveu um texto que eu amo em Filipenses 3:20 e 21. Filipenses 3:20 e 21, ele diz algo que nós precisamos recitar para a gente todo dia, isso, meus amigos. Isso aqui era a verdade que estava inserido na mente do apóstolo Paulo, a nossa cidadania. Eu sou cidadão brasileiro, eu tenho a cidadania brasileira, amém? Se eu for em algum lugar, a minha identidade está lá brasileiro, a minha cidadania é brasileiro. Paulo está dizendo, a minha cidadania agora não está escrita na minha carteira Brasil, Israel, judeu, não. A nossa cidadania, nossa pátria, porém, está nos céus. A nossa cidadania está escrito lá, céus, eternidade, estar com Cristo. A nossa cidadania está nos céus lá agora. Paulo está dizendo, está lá no céu agora. Futuramente não estará mais lá. É de onde nós esperamos ansiosamente Salvador. Meu amigo, você pode usar a tua ansiedade para o bem. Qual foi o dia que nós ansiamos por Deus? Qual foi o dia que nós passamos mal por Deus? Qual foi o dia que nós enlouquecemos por mais da presença de Deus? Nós passamos mal, enlouquecemos, ficamos ansiosos por conta dos problemas. Mas qual foi o dia que nós ficamos ansiosos pela presença de Deus? Paulo está dizendo, eu estou ansioso pelo meu Salvador, pela minha pátria, pelo meu Senhor Jesus Cristo. E o verso 21, onde ele, pelo qual o poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, ele transformará o nosso corpo humilhado, doente, a nossa mente humilhada e doente, ele nos tornará semelhante ao seu corpo glorioso, onde não haverá mais dor, sofrimento, tristeza, morte, não haverá mais. O pecado, o sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais lágrimas, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E agora não haverá mais necessidade de chorar, de lamentar, de entristecer. Não haverá mais sofrimento psíquico que tanto afeta a humanidade hoje. Não haverá mais câncer, doença, AIDS. Não haverá mais morte. Porque Ele retirou todo o poder do pecado. Foi arrancado, nesse lugar não haverá mais. E João viu isso, e Deus disse para ele, escreve, João, escreve isso. Escreve, porque tem uma galera lá em 2026, em março, que vai falar sobre isso, que vai ler sobre isso, que vai refletir sobre isso. Escreve, João, para eles terem ciência do que aguarda eles.
Oh, meus amigos, onde é que os nossos olhos estão? Onde é que os nossos olhos estão, meu amigo? Eu quero concluir essa mensagem falando de 3 pontos com você. Quando você olha para trás, o que você vê? Quando você olha para o passado, quando você olha para 12 mil anos atrás, Jerusalém, o que você vê? Um homem que nasceu e era meio maluco, andava de forma simples, viveu, morreu, uma loucura, é isso que você vê? Ou você vê o Filho de Deus encarnado? Ou você vê Deus encarnado? Ou você vê Deus se rebaixando no nível de humilhação? Deus não precisava ser humilhado, Deus não precisava ser cuspido, Deus não precisava sentir dor, Ele nunca havia sentido dor. Mas Deus aprendeu por aquilo que Ele padeceu, como o escritor aos Hebreus diz. Ele aprendeu a sentir dor, Deus sofreu, Deus sentiu tristeza, Deus lamentou, Deus preferiu se expor a esses sentimentos, por amor a mim e a você, para que nós hoje pudéssemos estar aqui ouvindo sobre Ele, ouvindo sabe o quê? Que Ele preparou um lugar belo e perfeito, onde Ele está nos esperando. Deus foi capaz de fazer isso. Quando a gente olha para trás, nós precisamos ver Jesus, gente. Nós não podemos olhar para 10 anos atrás e ver o lamento, o sofrimento, a perda que nós tivemos, não. Olhe para trás e vê o que Jesus fez por você. Vê o que Ele foi capaz de entregar, de sacrificar por você. Vê o que o Pai foi capaz de fazer por você, mesmo sabendo que você faria o que você fez hoje. Ainda assim, Ele fez. Ele venceu a morte e o pecado por nós. Quando a gente olha para trás, a gente vê Ele vencendo a morte. Jesus abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue, pelo seu corpo, pela sua carne. Ele sofreu para que eu e você pudéssemos desfrutar do que Ele revelou para João. Ele garantiu a eternidade, gente. Meu amigo, eu não sei se você pensa alguma coisa, eu não sei se você tem dúvida, eu não sei se você é ateu, beleza. Você crê em alguma coisa, você é ateu, mas cara, não tem como duvidar de que existe um ser superior por trás da mente humana. Não tem como duvidar de que existe um ser superior por trás do corpo humano, por trás de cada órgão. Gente, não tem como duvidar de que alguém por trás de tudo isso planejou uma criança. Quem está grávido aqui? Tem alguém? A Betânia não está aqui, né? Planejou um feto, virar um embrião, aí eu não sei mais falar mais. E ir crescendo, um embrião virar um feto, falei errado. Um feto, e ir crescendo, os órgãos nascendo por dentro, o coração começar a bater, a mente começar a raciocinar, o ar no pulmão daquela criança, dentro da barriga da mãe, aparecer de alguma forma lá, e essa criança sai de uma barriga de água e ela já toma o primeiro sofrimento. Sai, já sofre lá, que ele fica sufocado até ela respirar pela primeira vez. Gente, isso não pode ser obra do acaso. Isso não pode ter sido um acidente. Existe um Criador por trás disso. E além do mais, esse Criador morreu na cruz para nós, cara. No nosso lugar, para nos salvar. Para que hoje nós pudéssemos ter saído da nossa casa e estar aqui por Ele. É por Ele. Vale a pena. Todo o cansaço que eu tenho da minha vida, do trabalho, sei lá. Quando eu olho para o que Ele fez, vira ficha. Eu não deixo mais de abrir mão. Não abro mais mão de alguma coisa porque eu estou cansado. A não ser que eu esteja morto e não consiga fazer nada. Mas, cara, se eu tenho que fazer alguma coisa, eu devo fazer alguma coisa, eu não posso deixar de fazer só porque eu estou cansado, ou não estou com vontade de fazer. Quando eu olho para o que Deus fez, meu Deus, eu falo, o Hélio também fez um curso militar aqui, cara, não tem como a gente dar desculpa, a gente não pode dar desculpa mais, cara. Não pode dar desculpa mais, eu já falei isso aqui, se alguém falar, Léo, estou precisando de você lá em Paracambi lá, eu não posso falar, eu estou sem carro e não tem ônibus, eu vou correndo, eu vou rastejando até lá. Porque eu não posso dizer isso mais por alguém, eu não posso dizer não para alguém mais. A gente ficou quebrado, tu não tem mais, cara. Ele vai jogar na nossa cara isso. Se nós não fizermos assim, o curso no Cefap, tu ficou lá, indo e voltando, agora você não pode visitar o teu amigo aqui do lado, a gente não pode mais fazer isso. Não pode, porque todo esse sofrimento, esse investimento que a gente fez por um lugar. Por que eu não vou fazer isso agora pela eternidade? Porque eu não vou investir na vida de alguém hoje. Deus está colocando nossos olhos na eternidade. E esse lugar, Ele vai enxugar nossos olhos toda lágrima. Então olhe para o passado e veja Jesus. Agora olhe para o presente, meu amigo. Veja como você está vivendo. Como você está vivendo hoje. Quando você olha para o passado, você vê o que Jesus fez por você. Nesses 3 meses você está ouvindo falar sobre esse Deus que insistiu, cara. Eu lembrei, eu já falei do Andrei, da pregação do Andrei, lá na IPBD ainda, o Subiaquino. Não sei se vocês conheceram o Subiaquino lá no quartel, e ele era cristão, trabalhava na Secmob, convidei ele para vir à igreja, ele veio, e o Andrei um dia pregou sobre Jeremias, eu não lembro o lugar, mas quando você lê o livro de Jeremias, é Deus literalmente se humilhando, gente. É Deus se humilhando, é Deus descendo ali, falando para o povo,
Preste atenção. Eu estou aqui de novo, eu falei para vocês que ia castigar vocês, mas eu não vou castigar, eu vou poupar de novo. Não faça isso, não adore outros deuses, existe algo preparado para vocês. Deus lá, ele estava falando sobre isso que João viu, existe um lugar preparado para vocês, eu vou estar com vocês para sempre, não façam isso. Mas o povo falava, tá bom Deus, joia. Quando Deus virava as costas, o povo, mete o pé, chatão. E ia fazer as mesmas coisas. Aí a gente olha para o povo e fala assim, aquele povo era terrível, a gente faz a mesma coisa hoje. A gente replica isso do mesmo jeito. A gente abre mão de Deus, rejeita a obra, as coisas de Deus da mesma forma. O mais absurdo é que ele continua a insistir. É que ele continua a vir atrás de nós. É que ele não se arrepende de ter enviado seu filho para morrer no nosso lugar. Gente. O que é que você está fazendo com a sua vida? Você tem vivido como peregrino ou como dono desse lugar? Você tem vivido como alguém que está aqui de passagem no aeroporto ou está criando castelos, planejando um grande futuro, ganhar na Mega Sena, ficar milionário para construir uma casa bonita? Você tem vivido aqui para quê? Você tem pensado em quê? As suas decisões refletem a eternidade ou o imediatismo, ou agora? Sua vida aponta para Deus ou para o mundo? Você está juntando tesouro aonde? Aqui ou lá? Quando você olha para o presente, o que você vê? Aonde está o seu coração? Aonde está o nosso coração? Quando a gente olha para o presente. E quando a gente olha para o futuro, o que é que você vê? O que é que você vê quando você olha para o futuro? O que é que João viu? Deus fez questão de dar um gostinho para a gente, revelando para João e falando, João, escreve isso aí, João. Escreve o que você está vendo, meu amigo. João viu um novo céu e uma nova terra, uma nova realidade, novos horizontes, nova beleza. João viu que o tabernáculo, a casa de Deus, estaria entre os homens. João viu que nós falaríamos, veríamos, estaríamos com Deus todos os dias da nossa vida, para sempre e sempre e sempre. João ouviu, e ele escreveu o que é que Deus fará naquele dia. Ele enxugará todas as lágrimas, toda a dor, todo o sofrimento, toda a tristeza do seu coração. Ele arrancará essa tristeza, e Ele colocará alegria. Ele te dará motivo de chorar, mas de chorar de alegria, de celebração. Ele colocará em você uma vida que não mais morre. Ele te dará um corpo transformado, que agora não sente mais dor, que agora não é afetado mais por doença, por bactérias, porque as primeiras coisas já passaram, e nós viveremos desfrutando dessa vida de alegria, de prazer, de gratidão, de viver, de comer as coisas mais gostosas que existirão por lá, para sempre, e sempre, e sempre. Amém? Vale a pena? Qual a nossa resposta hoje? Essa é a nossa viva esperança. Queria chamar os meninos da música. Essa é a nossa esperança, gente. Nossos olhos estão lá agora, amém? Amém? Nossos olhos estão lá agora? Nossos olhos estão lá agora? Fique de pé no seu lugar, se você puder. Deus preparou tudo isso para você. E isso que nós acabamos de conversar hoje, custou a própria vida do filho dele. Custou a morte de seu próprio filho. Porque Deus amou o mundo tanto, que Ele foi capaz de dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, para que todo aquele que crê que isso é uma realidade verdadeira, para que todo aquele que vive a partir dessa perspectiva da eternidade, com os olhos na eternidade, não pereça, não morra eternamente, mas tenha vida eterna. Mas desfrute dele eternamente. Mas viva na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra. Mas tenha dos seus olhos toda lágrima enxugada. Gente, como não amar, como não responder um Deus desse? Hoje, você que deseja viver essa vida para Ele para sempre, você que deseja desfrutar dessa vida, talvez você tenha pensado sobre isso algumas semanas, mas nessa noite Jesus fez questão de se apresentar e se revelar a você, talvez como nunca antes. Fez questão de gritar no seu ouvido com a sua doce voz, dizer: você é meu. O que você está procurando, só eu posso te dar. E eu queria fazer um convite a você, levantar suas mãos, a vir aqui à frente. Nós queremos celebrar com você.
de você entregar, render a sua vida a esse Deus que já rendeu a vida dele por você. Se entregar completamente, não importa o que vai acontecer depois, talvez você tenha muitas perguntas, não importa. O que importa é o que ele fez no seu coração, o que ele já gerou no seu coração aí, é a visão que ele já gerou no seu coração, amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Não importa o que você fez, o que importa é o que Cristo está fazendo em nosso coração. Cadê a Raine? Vem cá, Raine. Deus está te chamando, Deus está te convidando para esse caminho de graça e amor, esse caminho de perdão e de misericórdia. Deus está falando aos seus ouvidos, não existe outra vida fora, não existe vida fora de Cristo. Ele é o Criador de tudo, Ele é aquele que criou a própria vida, Ele é a própria vida, e Ele está se oferecendo a nós hoje, Ele está se oferecendo completamente a você nessa noite aqui, amém, meus amigos? Grave a eternidade em nossos olhos, Jesus, tudo é passageiro aqui. Aqui nessa vida tudo passa, os seus dias passam, está passando, olha para a tua pele, está passando os dias, você não tem mais o mesmo vigor de ontem, o tempo está passando, tudo está passando, e Ele continua insistindo com o seu amor, Ele continua vindo atrás de nós com a sua mensagem do Evangelho, a sua boa notícia. Como não amar um Deus como esse? Essa noite nossa amiga aqui decide entregar a sua vida a Jesus, decide viver os seus dias para Cristo, decide trocar com Ele o fardo pesado por um fardo leve, o jugo pesado por um jugo suave. Essa nossa amiga decide encontrar descanso em Cristo. O único lugar que o ser humano pode encontrar descanso para a sua alma é em Cristo, e nessa noite ela encontra esse descanso em Cristo. Nessa noite ela, por crer em Cristo Jesus, ela faz parte dessa eternidade. Esse lugar que nós falamos hoje pertence a ela, porque ela creu em Jesus. E não existe nada melhor para nós como igreja, ver alguém crendo nessa mensagem, ver mais uma pessoa que vai viver a eternidade junto com a gente, vai celebrar junto com a gente. É isso que nós celebramos, é isso que nós celebramos, amém? O nome dela? Raíssa. É muito bom receber você, ver você aqui rendendo a sua vida a Jesus. E uma coisa que eu repito sempre, a galera mais próxima sabe, tudo que eu falo aqui, como eu falei hoje aqui, eu não falo de algo que alguém me disse, eu não falo que é bom, que é a melhor vida, porque alguém me falou, porque eu fui doutrinado por isso. Não, eu falo a partir de alguém que vive. É vida, viver Cristo, viver o Evangelho, é viver a vida plena, é ter uma saúde plena espiritual, é desfrutar, é viver sem peso, sem obrigação. Então eu falo de um lugar que eu desfruto disso. Eu não sou pastor aqui porque alguém me impôs, ninguém me mandou vir aqui hoje à noite, eu estou aqui porque é um prazer em mim, em desfrutar de Deus, em falar de Deus, em ver o que Ele está fazendo, o que Ele continua fazendo ainda. Eu falo de um lugar de alguém que vive, desfruta desse Deus, não há vida fora. Você hoje decidiu, a melhor decisão da sua vida foi essa que você tomou hoje. Eu tenho certeza que você nunca irá se arrepender do que você fez hoje. O que você fez aqui na frente foi só tornar público o que você sentiu, o que Jesus fez com você lá enquanto você estava lá, ou talvez algumas semanas atrás. Você só tornou público para todos agora o que Ele está fazendo em você. Não existe vida melhor. E eu queria dizer para você que você pode contar com essa família, você pode contar comigo, você pode contar com a Cacá, com a Raine, que tua amiga, que tá tua prima, que está caminhando com você. Você pode contar com toda essa galera de amigos aqui. Nós queremos que você conte conosco em todos os aspectos. E nós queremos orar por você nesse momento, pode ser? Você pode estender as suas mãos aqui para frente, nós vamos orar pela Raíssa. Senhor, nessa noite nós celebramos, Pai, ao Senhor. Não existe nada que nos dê mais alegria, nem nos céus nem na terra, do que uma vida se rendendo ao Senhor. Ela foi a pessoa pela qual o Senhor morreu na cruz naquele dia. O nome dela estava, Pai, nos seus planos, na eternidade, quando o Senhor decidiu criar a humanidade. Mesmo sabendo que nós iríamos pecar, o nome dela estava lá, e hoje ela tornou público, Pai, isso. Ela tornou público, já está acontecendo dentro dela aqui, e nessa noite, Pai, a nossa oração é de gratidão, porque mais uma vida, Pai, vai encontrar salvação no Senhor, mais uma vida foi perdoada, mais uma vida foi arrancada do poder do pecado do diabo, mais uma vida, Pai, rompeu, teve os seus grilhões quebrados, mais uma vida vai encontrar propósito, mais uma vida vai encontrar descanso em você. Então nós celebramos, Pai, essa noite pela vida da Raíssa, e nós como igreja nos comprometemos a caminhar com ela, a cuidar dela, a amá-la, Pai, a ajudá-la nos desafios da vida. Senhor Jesus, usa a vida da Raíssa, Pai, por onde ela for.
Usa a vida da Raíssa, Pai, na família dela, no trabalho dela, na amizade dela. Usa a vida dela para a sua glória, Pai, a partir de hoje. Essa é a nossa oração. É o desejo do nosso coração. Seja bem-vinda, Raíssa. Deus abençoe a sua vida. É um prazer recebê-la como parte da família Basileia. Amém? Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso. Você pode ir lá. Deus abençoe sua vida. Não existe nada melhor, gente. Nada melhor. Deus continua insistindo com o seu amor leal. Ele continua revelando o seu amor a nós, semana após semana. Amém? Amém, meus amigos. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe o coração de vocês. Como eu oro para que essa mensagem que João viu seja gravada no nosso olhar, não saia da nossa mente, esteja em nós, em todas as nossas decisões. Que essa mensagem nos acompanhe quando nós formos escolhermos alguma coisa, quando nós formos planejarmos alguma coisa. Que essa mensagem da eternidade esteja gravada em nossos olhos, seja gravada em nosso coração. Amém? Deus abençoe a sua vida, meu amigo. E diante do que nós ouvimos aqui, do que nós temos visto, a única coisa que nós podemos fazer, gente, é cumprir o envio de Jesus, é ir por aí falar desse amor, é ir por aí falar dessa eternidade, é ir por aí falar do que Deus foi capaz de fazer por nós. Então, gente, diante disso, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia! Jesus disse que estaria conosco até aquele grande dia, onde nós o veremos para sempre. Amém? Deus abençoe sua vida. Amém? Vão em paz. Deus abençoe. Beijo no coração.